Olá pessoal, tudo bem com você? Seguinte, hoje eu quero falar de um assunto que eu acredito que ele seja muito, mas muito importante mesmo para você que está programando com PHP, que trabalha com orientação a objetos, ok? E o assunto de hoje é sobre acoplamento, legal? O que é esse tal de acoplamento que todo mundo fala? O que é esse tal de acoplamento que dá a impressão que toda vez que a gente fala sobre acoplamento, a gente remete isso a alguma coisa ruim? Legal? Então, poucas pessoas conseguem entender sobre acoplamento. Essa é uma dúvida assim que é recorrente quando eu dou meus cursos, eu gravo os meus vídeos ou se eu falo sobre o assunto. Então, hoje eu quero ajudar a você a compreender bem esse conceito e entender a grande sacada de trabalhar com alto acoplamento ou baixo acoplamento. O importante é você ter consciência do que está acontecendo no seu código. E depois quem vai decidir o nível de acoplamento da sua aplicação vai ser você. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu quero dizer com acoplamento? Se você pensar na palavra acoplamento, você pensa que uma coisa está ligada diretamente à outra, tá? E quando a gente fala de orientação a objetos, a gente fala do relacionamento entre um objeto e outro para que a gente consiga cumprir determinada função na nossa aplicação, tá? Mas qual que é a grande sacada também? Quando a gente fala sobre a orientação a objetos, a gente fala muito sobre reaproveitamento de código, tá? E a grande vantagem hoje em dia de você trabalhar com a orientação a objetos é exatamente essa. É você conseguir reaproveitar o código do seu software. Tá? Você conseguir portar as suas bibliotecas, os seus códigos de projetos para projetos, independente principalmente de framework. Tá? Agora, o grande ponto é que quando a gente está falando em acoplamento, o acoplamento pode ser, entre aspas, um inimigo para que você consiga deixar o seu código reaproveitável. E é isso que eu quero mostrar hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte, eu vou criar, tá, uma classe aqui, tá? Essa classe eu vou chamar de classe A, ok? E eu vou chegar aqui e vou criar também uma classe B. Vamos lá. Opa. Uma classe B. Maravilha. Se eu chegar aqui na classe B e falar que B extends A, de cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um altíssimo grau, um altíssimo nível de acoplamento entre a classe B em relação à minha classe A. Perfeito? O que isso significa? Significa se algum momento eu precisar reutilizar a minha classe B em qualquer um das minhas aplicações, dos meus softwares e outros projetos, essa classe A, ela vai ter que ir junto, tá? Por quê? Porque B depende diretamente de A. B não funciona sem A, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com herança, a gente tem que pensar 10 vezes, tá? Antes de você sair herdando as coisas, porque herança é um altíssimo camarada que te ajuda a criar um acoplamento, tá? E esse acoplamento, dependendo da situação, e se ele não era tão necessário, pode ser maligno, tá? Como não, né? A herança existe, é um recurso da orientação a objetos, ele tem que ser usado, mas tenha consciência do que está acontecendo com o seu código. Legal? Então, esse aqui é um ponto importante. Agora, eu vou também dar um outro exemplo aqui, muito simples, que é muito comum de a gente ver sobre acoplamento. Eu vou chegar aqui na minha classe B, tá? E eu vou criar um método aqui, public function test, certo? E aqui eu vou chegar e fazer o seguinte, olha só, A é igual a new A. Legal? Prontinho. Sempre lembre, tá? Toda vez que você instanciar um objeto diretamente dentro de um outro objeto, você também está criando um fortíssimo acoplamento. Por que você está fazendo isso?
Porque agora, se um dia eu quiser reaproveitar novamente a minha classe B, tá? Eu obrigatoriamente vou ter que levar a minha classe A junto comigo, porque B depende diretamente de A. Então, sempre quando você for instanciar um novo objeto, tá? Dentro de um outro objeto, pense 10 vezes. Sempre existe uma solução melhor do que você fazer isso, tá? Mas lembre-se também, você tem que pesar na balança quando você está construindo o seu software, porque criar um software 100% desacoplado, ele dá um pouco mais de trabalho, mas dependendo do contexto que você está trabalhando, do tipo de seu projeto, da forma como você está trabalhando, não é que assim não faz mal nenhum, né? Mas na realidade não vale a pena sofrer tanto, entre aspas, para desacoplar tanto o seu código, tá? Pessoas que são, vamos dizer, mais xiitas em relação à orientação a objetos, falaria que isso aqui é um tipo de um crime, tá? E você sempre tem que desacoplar ao máximo a sua aplicação. Legal? Agora olha só que interessante. Eu vou criar um método aqui, ó, public function hello. Ok? Eu vou retornar aqui hello, somente para a gente ter um método. E a gente chega aqui dentro, legal? E eu vou colocar aqui, ó, hello. Maravilha. Como eu disse para vocês, esse camarada aqui, ele tá trabalhando com um acoplamento muito forte. Como muitas pessoas resolveriam esse problema? Aí a gente começa a entrar num assunto que é muito comum de a gente ouvir hoje. É a gente falar sobre injeção de dependência, tá? O que é injeção de dependência? Injeção de dependência é o ato de você pegar as classes que dependem de outras classes e injetá-las no método construtor ou em método setters, tá? Para que esse acoplamento ele não fique tão alto e você facilmente consiga gerenciar isso, tá? Então vamos mudar um pouquinho isso aqui e vamos falar um pouco sobre injeção de dependência. Então eu venho aqui, vou criar um construtor aqui, tá? Nesse meu construtor eu vou chegar aqui e vou colocar o seguinte, ó. Opa. Tô com um computador novo e não me acostumei ainda com o teclado. Então eu fico fazendo essas saladas às vezes. Então eu vou colocar A e eu vou colocar A aqui. Legal? E depois disso eu vou inicializar os campos. Maravilha. Então agora aqui eu tenho private A aqui para mim, certo? E agora, ao invés de eu instanciar o A aqui para mim, eu vou chegar e vou fazer o quê? Tá? Eu vou falar o seguinte. Eu vou mudar isso aqui para this A hello, tá? Ou seja, isso aqui melhorou muito o meu código, tá? Porque eu não estou instanciando diretamente um objeto dentro do outro, certo? Mas ainda esse código gera um acoplamento grande para mim. E por quê? Porque toda vez que eu levar a minha classe B comigo, tá? Eu vou ter que levar a minha classe A aqui, porque B depende de A. Ainda, B depende de A, certo? Entenda isso, B depende de A, ou seja, para o B funcionar eu vou ter que passar um construtor aqui, ó. Vamos tentar lembrar como é que a gente faz, ó. Eu vou chegar aqui, eu vou criar A é igual a new A, legal? Eu vou falar que B é igual a new B, passando A aqui dentro, legal? Ou seja, é dessa forma que a gente acaba trabalhando com a parte de injeção de dependência. Eu estou injetando a minha dependência A dentro da minha classe B, ao invés de eu sair instanciando o meu objeto direto aqui. Apesar de a gente ainda ter esse acoplamento de A com B, isso aqui já facilita muito a nossa vida, porque vamos imaginar, tá? Que em algum momento a gente vai precisar de A novamente dentro de um método. A gente teria que sair criando, instanciando novos objetos dentro da nossa classe, tá? Sempre quando você instancia objetos novos dentro de uma classe, não é algo legal. Ponto. Legal?
Agora é o seguinte, existe acoplamento ainda aqui? Existe, tá? E não sei se você já ouviu falar muito nessa frase, eu acho ela até bonita, ela parece ser até um pouco, entre aspas, filosófica, tá? É uma regra da orientação a objetos, é uma boa recomendação da orientação a objetos quando a gente fala: programe para uma interface, nunca para uma implementação concreta. Talvez um dia você já deva ter utilizado isso e você pensa, nossa, que legal. Um dia eu vou fazer isso porque eu não tenho a mínima ideia do que isso significa, tá? Então vamos entender um pouco melhor isso. Programar para uma interface e não para uma implementação concreta. Para que serve isso? Qual é a vantagem de eu fazer isso? Uma vez que você programa para uma interface, isso significa que você vai estar pensando apenas na sua interface, que vai ser na realidade um contrato genérico, ok? Definido para a sua classe. Então vamos fazer o seguinte, somente para você entender. Aqui em cima, agora eu vou criar uma interface, certo? Eu vou chamar interface, vou chamar de aInterface, somente para ficar claro. E eu vou definir aqui que essa minha interface ela tem que ter um método hello. Ok? Maravilha, defini essa minha interface. Agora, o que acontece? Vamos lá. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que toda classe que eu for criar, certo? Que for utilizar essa minha interface, a interface, vai ter que ter esse método hello. Então, se eu quiser que minha classe A implemente essa interface, eu vou fazer ele implementar assim, quer dizer que esse a interface vai funcionar, essa minha classe A vai funcionar porque eu estou implementando o método hello. Se eu não implementar esse método hello, essa minha classe não vai rodar. Legal? Agora, qual é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem, tá, é que agora, aqui no meu método construtor, eu não vou mais esperar receber uma classe A. Eu vou esperar eu receber uma interface, um tipo chamado aInterface. Então, vou mudar aqui para aInterface. Isso significa o quê? Agora a gente está falando de uma classe desacoplada. Por quê? Porque se algum dia eu levar essa minha classe B para algum outro local, obviamente eu vou levar a minha interface junto, e qualquer objeto que implemente essa minha interface vai poder ser utilizada em conjunto com a minha classe B, ok? Perceba o desacoplamento. Essa minha classe A agora, ela é totalmente substituível. Concorda? Porque aqui embaixo eu posso fazer isso, tá funcionando ainda, certo? Mas se um dia eu quiser criar uma A melhorada, vamos dizer que eu vou criar uma A que tenha uma performance melhor. Então eu vou chamar assim, A melhorada. Tá? Somente para você entender um pouco melhor. E eu vou falar que ela implementa o aInterface, certo? Obviamente, ela vai ter que ter esse método hello também, certo? Mas, agora, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder chegar e criar assim, ó, A de A melhorada, é igual a new A melhorada, e aqui eu vou poder passar AM. Lembre que no começo, o primeiro exemplo que eu dei para você sobre isso, eu sempre dependeria até o resto da vida dessas classes, onde B estendia A, ou seja, essa minha classe B, ela dependia especificamente da minha classe A, da implementação concreta da minha classe A. Ok? Quando eu coloquei A direto aqui também, B ainda dependia, apesar de eu estar utilizando injeção de dependência, que faz as coisas melhorarem um pouco mais, tá? Mas ainda a minha classe B, ela dependia diretamente da implementação da minha classe A. Ou seja, onde eu levo B, eu tenho que levar A, tá? Quando eu coloquei uma interface aqui, ok? Eu posso levar B e a minha interface. E todo mundo, qualquer classe, em qualquer projeto que implementar essa interface pode ser utilizada em conjunto com B. Você percebe que nesse caso eu estou programando, mas aqui eu não quero saber quem é A.
Quem fez a classe A, como ela é? Para mim, eu estou preocupado com a interface. E eu sei que a minha interface, ela garante que eu vou ter o método hello. Então, se eu estou nessa minha classe B, e quando eu executar teste, eu tenho certeza que esse método hello existe por causa da minha interface. Mas pense, eu não estou pensando na minha classe concreta. Eu estou pensando na minha interface. E o que vier aqui para mim, eu sei que vai implementar essa interface, eu sei que esse método vai existir. Legal? Então, toda vez que você pensar em acoplamento, pense, uma classe exige que você tenha uma classe específica para ela funcionar, certo? O quanto mais desacoplado você deixar, mais reutilizável você vai deixar a sua classe, e isso vai mudar completamente a forma como você programa. Por quê? Porque o seu projeto, ele sempre vai ficar mais flexível, mais extensível, entendeu? E as coisas vão mudando totalmente o sentido e a forma de como você trabalha. Legal? Então, essa é um conceito básico, uma ideia básica que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? Toda vez como eu falo de acoplamento e etc, tá? Então, um exemplo claro de um vídeo um pouco, eu não digo nem polêmico, mas quando eu falei sobre o Eloquent e o Laravel, o que acontece? Toda vez que você tem um model, o seu model está estendendo o Eloquent. Logo, onde você levar seu model, você tem que levar o seu Eloquent junto. Isso é um acoplamento muito forte. Dependendo do contexto, não vai te prejudicar. Dependendo do contexto, vai sim te prejudicar. Ok? Vai sim deixar o seu software muito mais dependente de bibliotecas de terceiro. Legal? Então, sempre pense dessa forma, tá? Se você vai estender um objeto, se você vai fazer um new dentro de um objeto dentro do outro, ou se você coloca no seu construtor ou no método setter um objeto esperando um outro objeto concreto, sem ser uma interface, o seu código está sendo acoplado, tendo um autoacoplamento, e isso tem desvantagens. Eu não estou dizendo que você obrigatoriamente agora vai ter que criar 10 milhões de interfaces e fazer 100% desacoplado. O ideal, no mundo ideal, seria isso sim, tá? Mas agora você tem esse conhecimento e eu espero que você utilize o bom senso que acredito que esteja dentro da sua cabeça, tá? Para que você entenda, quando alguém chegar e falar assim, olha, essa classe está muito acoplado, acoplamento ali, acoplamento aqui, você consiga entender, tá? A grande vantagem, a grande flexibilidade que dá de você não programar mais para uma classe concreta, mas sim para uma interface, desacoplando o seu código e tornando a sua aplicação muito mais flexível, muito mais fácil de dar manutenção. Ok? Um grande abraço para você. Eu realmente espero que esse vídeo ele te ajude, tá? A conseguir evoluir mais nessa parte de orientação a objetos, de design de software e etc, tá? Eu tenho um convite também aqui para fazer. A gente relançou a matrícula desse nosso treinamento, tá? Chama Arquitetando Aplicações com PHP 7. Tá? O link está aqui em cima, sites.code.education/PHP 7. Esse treinamento ele vai te dar uma base fantástica de tudo que é mais moderno, utilizando o PHP 7, tá? Desde trabalhar com Composer, falar sobre design de software, falar sobre toda essa história de acoplamento, explicar melhor outras PSRs que a gente vai utilizar na prática e não ficando só na teoria. Você vai aprender a fazer a construção de um domínio, tá? Para que você tenha o contexto da sua aplicação e a sua aplicação ela independa de qualquer framework. Você coloca a sua aplicação lá e faz só as ligações dos cabos com o framework que você quiser utilizar e vai sair utilizando. E você vai ainda, né, trabalhar com a PSR7, criando middlewares, utilizando o Zend Expressive, para você ver como pode ser totalmente diferente a forma como você programa ainda hoje. Legal? Então, se você tiver oportunidade, eu super recomendo que você faça esse treinamento. O valor perto do conhecimento que você vai ter como arquitetar, que nem gente grande, aplicações, ele vai ser muito, mas muito útil para você na sua carreira nesse ano aí que a gente começou em 2016. Bacana? Dê uma olhada. Se você tiver dúvidas, comente esse vídeo, tá? Dê joinha se você gostou,
continue, assine o nosso canal, passe para o seu amigo, clique agora, assine o seu canal. Se você não assinou ainda, eu não tenho dúvidas que eu vou postar muito mais vídeos importantes para sua carreira como desenvolvedor e também para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande abraço para você, tudo de bom e eu te vejo na próxima.